13º item da pauta, processo número 00058-505694/2017-68. Interessado: Estilos Táxi Aéreo LTDA EPP. Assunto: termo de ajustamento de conduta. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Vou procurar ser rápido aqui por causa do diretor Juliano. O presente processo teve início a partir de correspondência protocolada nessa agência em 18 de março de 2015, na qual a empresa Estilos Táxi Aéreo interpôs recurso à decisão da Superintendência de Padrões Operacionais de aplicação da penalidade de multa por infração imputada por meio do auto de infração 1648/2014. Consta dos autos que, após realizada a inspeção de rampa, verificou-se que o operador da Estilos Táxi Aéreo não apresentava em suas especificações operativas a inclusão da aeronave Papa Tango November Romeo. Por essa suposta irregularidade, o SPAC responsável expediu a competente notificação da condição irregular da aeronave, NCIA, requerendo da empresa a adoção de providências antes do próximo voo com passageiro. Em 25/10/2010, foi lavrado pela agência o auto de infração número 6264/2010, constando do seu histórico que no dia 24 de setembro de 2010, no aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira, SBJC, na cidade de Belém, Pará, foi verificado que a equipe de inspetores que o operador Estilo Táxi Aéreo estava utilizando a aeronave marcas Papa Tango November Romeo em voos de fretamento sem que a mesma houvesse sido previamente incluída em suas especificações operativas, contrariando o previsto no item B do parágrafo 2 do parágrafo alfa da seção 135.2 do RIBAC 135. De acordo com o referido documento, a empresa teria infringido o disposto no artigo 302, inciso 2 da linha N da Lei 7.565, de 86, concomitantemente com o item 135.2 alfa 2 bravo do RIBAC 135. Eis que, segundo constatado, permitiu que a aeronave de matrícula Papa Tango November Romeo operasse comercialmente por 15 dias, no período de 20 de 8 de 2010 a 16 de 9 de 2010, sem que o equipamento estivesse listado em suas especificações operativas, tendo sido oferecido um prazo de 20 dias, a contar da data do recebimento da AI, para que a autuada apresentasse sua defesa. Durante o processamento do feito administrativo, a então Superintendência de Segurança Operacional, SSO, em novembro de 2013, declarou nulo o referido auto de infração, conforme despacho 528/2013, CEPIR SSO-RJ e notificação 531/2013, CEPIR SSO-RJ, ANAC, sob a justificativa de que, alfa, deveria ter sido expedido um auto de infração englobando cada trecho voado irregularmente, e bravo, a capitulação apresentada não era mais adequada. Na ocasião, o técnico responsável determinou o remesso do expediente a GVAG SSO para a lavratura de novos atos. Como consequência, em 28 de 11 de 2014, foi encaminhado para o autuado o ofício número 74/2014 do NURAC de Belém, ao qual acompanhava o auto de infração 648/2014, lavrado em 28 de 11 de 2014, que substituiu o anteriormente lavrado o auto de infração número 6264/2014, tipificando-se a então apontada infração como infringência no artigo 302, inciso 3, a linha eco do Código Brasileiro da Aeronáutica, CBA. Naquela ocasião, foi reaberto novo prazo de 20 dias, a contar do recebimento do expediente, para apresentação de defesa para a empresa interessada. Anexo ao auto de infração, seguiu uma tabela contendo todas as operações de fretamento realizadas pela aeronave Papa Tango November Romeo no período de 20 de 8 a 16 de 9 de 2010. Constituídos, portanto, em 58 voos comerciais operados sem que a aeronave estivesse incluída nas especificações operativas da empresa, nos dias, trechos e horários apresentados na tabela. Assim, a empresa Estilos Táxi Aéreo Limitada encaminhou para a consideração da diretoria o documento datado de 22 de dezembro de 2014, protocolado na agência em 18 de março de 2015, no qual apresenta, dentre outros, as razões e a proposta para a celebração de termo de ajuste de conduta, TAC. Por meio do memorando 38 de 2015 à CPI SPO-RJ, 17 de março de 2015, o referido processo foi encaminhado para a SPO para avaliação da pertinência e aplicabilidade do TAC, tendo esta então determinado o sobrestamento do processo de apuração de infração a partir daquela data, até a decisão do mérito da solicitação de TAC no âmbito da diretoria da agência.
Por fim, despacho SPO 0463-673-CEI, a Superintendência de Padrões Operacionais SPO teceu suas principais considerações sobre a solicitação e proposta do TAC, apresentada pela Estilos Táxi Aéreo, e em observância ao artigo 5º, a inciso 1 da Resolução ANAC número 199/2011, encaminhou os autos à assessoria técnica para pauta e deliberação do feito em reunião de diretoria. Haja vista sorteio realizado em sessão pública 17 de maio de 2017, foi relatoria do processo designado a esse diretor, dentro do prazo normativo previsto de 30 dias. É o relatório, senhores. Diretores, alguma coisa? Por favor, diretor. O presente processo teve início a partir da solicitação efetuada pelos Estilos, por meio do documento protocolado na agência 18 de março de 2015, requerimento requerimento de TAC 60462-494, no qual a sociedade empresária requer seja celebrado termo de ajuste de conduta, nos termos da Resolução 99 de 2011, em substituição a eventuais penalidades que venham a ser aplicadas pela ANAC em decorrência do auto de infração 648 de 2014. O mencionado auto de infração foi emitido contra a sociedade empresária tendo por base conduta infracionária consistente da permissão de operação comercial da aeronave de matrícula Papa Tango November Romeo por um período de 15 dias, entre os dias 20 de agosto e 16 de setembro de 2010, sem que o mencionado equipamento estivesse listado nas especificações operativas da empresa. Em sua petição, a requerente defende que a Resolução 199 de 2011 e a Portaria 534 de 2012, aprovadas pela diretoria da agência, permitiriam ao ANAC celebrar com hipotéticos infratores um compromisso de ajustamento de conduta por tratar-se, em suma, de um meio menos gravoso que permitiria ao regulado se ajustar a determinada desconformidade legal ou regulatória apurada. Acrescento interessado ainda que a proposta para a celebração de TAC teria por objeto evitar novas ocorrências como a listada no auto de infração número 648 de 2014. Adicionalmente, se compromete, como forma de evitar que a pendência apontada no mencionado auto de infração venha a ocorrer novamente, a remeter bimestralmente à agência um relatório elaborado e subscrito por seu sócio-diretor. No dito relatório, estaria a requerente informando quais são os equipamentos por ela operados e em que condições, pelo prazo de 24 meses, a contar da assinatura do termo de ajustamento, lapso temporal que julga suficiente para que a veracidade das informações repassadas seja comprovada mediante ações de fiscalização da ANAC. Com relação à tempestividade do pedido, a estilo táxi aéreo, destaco a manifestação da área técnica consignada no despacho CEI-ANAC, conforme a seguir transcrito. Quanto à tempestividade da petição, verifica-se que, apesar de o documento estar datado de 22/12 de 2014, o mesmo deu entrada na ANAC em 18/3 de 2015, sendo que não há qualquer outro dado que permita saber se a postagem ocorreu antes de 29/12, visto que o tempo de decreto, tempo de correio é fixo para fins de direito, quando teria ocorrido o transcurso in habeas do prazo disposto no artigo 3º, parágrafo 2º, Resolução ANAC 199/2011. Registre-se que a sociedade regulada encaminha o DOC comprovante do protocolo de defesa, correspondente à segunda via de recibo de pagamento da postagem do objeto, no movimento de 26/12 de 2016, na Agência Central de Goiânia, ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Assim sendo, haja visto o posicionamento da SPO e os documentos da instrução processual, normalmente o documento 8 do SEI 0462652, recepcionam, na qualidade de relator, o presente processo considerado o pleito tempestivo. Os procedimentos para a celebração de termo de ajuste de conduta estão disciplinados em Resolução ANAC 199, de 13 de dezembro de 2011, que se constitui no instrumento que a agência dispõe para aplicar medidas corretivas e de cumprimento de prazos em seus processos de fiscalização. Além do estrito cumprimento das normas, o objetivo do TAC é viabilizar meios para incentivar o regulado no aperfeiçoamento de suas atividades relacionadas à segurança das operações e garantir a adequação do serviço público prestado nos usuários. Assim, predispõe a Resolução 99 em seu artigo 2º. O termo de ajuste de conduta é um instrumento celebrado entre a ANAC e os agentes por ela regulados, no qual são definidas medidas corretivas e prazos a serem observados pelos agentes com vista a adequar sua rotina. Inciso 1, as exigências previstas nas normas aplicáveis, ou, inciso 2, as melhores práticas para garantir a segurança operacional ou manter a adequação do serviço público prestado ao usuário de transporte aéreo. Parágrafo 1º, na hipótese do inciso 1 deste artigo, o TAC poderá ser proposto a partir da lavratura do auto da infração e não afasta o cumprimento das penalidades já aplicadas. Importante destacar que a simples leitura do artigo 2º, em seu parágrafo 1º, mostra o suficiente para esclarecer que, dentre as finalidades buscadas no TAC, não deve estar a de afastar o cumprimento das penalidades já aplicadas.
Quanto à possibilidade de solicitação de implementação do TAC pelo ente regulado, no caso estilo de táxi aéreo, prevê o artigo 3º da dita resolução que o TAC pode ser proposto de ofício pela autoridade competente da ANAC ou por requerimento do agente regulado, neste último caso, durante o curso do processo administrativo para apuração de infrações e apuração de penalidades, condição essas presentes no caso em lide. Artigo 3º. O TAC poderá ser proposto de ofício pela autoridade competente da ANAC, o inciso 2, a requerimento do agente regulado. Parágrafo 1º. A propositura de ofício deverá ser precedida de avaliação preliminar com justificativa e objeto da celebração do TAC. E parágrafo 2º. O pedido de celebração do TAC pelo agente regulado deverá ser formulado no curso de processo administrativo para apuração de infrações e apuração de penalidade, conjuntamente à defesa, sob pena de preclusão. Com relação à competência da diretoria para a decisão sobre a aplicabilidade do presente TAC, encontra-se o fundamento no artigo 5º do mesmo normativo, que estipula como alçada da diretoria os processos contendo autuação ou conjunto de autuações com multas aplicadas cujo valor estipulado seja superior a R$100.000. Conforme predisposto no despacho SPO, verifica-se que a sociedade regulada cuidou de apresentar soma do valor mínimo previsto na regulamentação para cada uma das infrações que lhe são imputadas, vide capítulo 5 da minuta do TAC, no importe de R$232.000, o que fixa a competência para decidir sobre o pedido de celebração de TAC na alçada da diretoria da ANAC. Feitas essas considerações e passando-se para a análise do mérito do presente caso, pode-se verificar que as infrações foram cometidas entre os dias 20 de agosto e 16 de setembro, portanto, anteriormente à vigência da Resolução ANAC 199, publicada no Diário Oficial da União em 15 de nove de 2011, conforme entendimento previamente firmado, tendo por base o parecer 001-54/2015 da Procuradoria Federal da ANAC, de alçada da Procuradoria Federal junto à agência, os pedidos formulados antes da vigência da Resolução 199 estariam preclusos, isto é, não poderiam ser objeto de TAC, salvo, como lá mencionado, se presente o interesse da administração. Além disso, dos apontamentos da área técnica, fica evidente a pretensão da requerente em tentar se eximir de qualquer possível penalidade que possa advir de sua conduta infracional, o que contraria o dispositivo da Resolução 199, conforme denota o trecho seguinte extraído do despacho da SPO. Abre aspas, a petição traz no relatório e argumentação elementos próprios para a defesa de autuado por infração ao disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, e regulamentação complementar com a discussão quanto ao mérito das autuações no capítulo 4, o que se afasta liminarmente da presente análise, pois não atende ao requisito do artigo 3º, parágrafo 1º, resolução da ANAC 199/2011, fecha aspas. Da mesma forma, não se vislumbra de que maneira as medidas apontadas como preventivas para a infração apurada possam mitigar ocorrências futuras. Em análise de méritos da proposta, a própria área técnica da agência assim se posicionou no seu despacho. Abre aspas. A medida corretiva proposta se traduz em remessa à Autoridade da Aviação Civil de relatório bimestral sobre os equipamentos por ela operados em que condições pelo prazo de 24 meses. Do arrazoado apresentado, não se depreende como esta providência impedirá novo evento e muito menos como endereça a causa de ter ocorrido a infração. A regra é clara. Cada detentor de certificado conduzindo operações domésticas de bandeira ou complementares deve obter especificações operativas contendo o tipo da aeronave, marcas de matrícula e número de série de cada aeronave, de utilização autorizada e a identificação de cada aeródromo regular e de alternativa a ser utilizado em operações regulares, RIBAC 199.49 alfa 4, sendo que, abre aspas, o detentor do certificado não pode conduzir nenhuma operação utilizando qualquer aeronave ou aeródromo não listado, RIBAC 119.49 alfa 4 II. Ou seja, não há necessidade de relatório com qualquer frequência sobre os equipamentos operados pela sociedade regulada, em que condições que não podem ser menos que aquelas constantes das especificações operativas e das regras de segurança aeronáutica, pois os equipamentos só podem ser explorados comercialmente depois que a autoridade autorizar. E o ato de autorização corresponde à homologação de revisão de especificação operativa, refletindo a inclusão ou exclusão da aeronave. Conclui-se pela inadequação da medida corretiva proposta e opina-se pela recusa da celebração de TAC com os estilos táxi aéreo limitado. Portanto, da análise das peças constantes dos autos, pode-se inferir que as medidas propostas pela estilo táxi aéreo não se mostram suficientes para mitigar as condutas identificadas no auto da infração lavrada e busca, aparentemente, e tão somente, isentar a sociedade empresária de eventual dispêndio financeiro pelo pagamento de multas em decorrência de conduta infracional. Já estou acabando. Preconiza o artigo 4º do regulamento da ANAC, anexo ao decreto
Reconheço o artigo 4 do regulamento da ANAC, anexo ao decreto 5.731, que é da competência da agência adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, atuando com independência, legalidade, pessoalidade e publicidade. Compulsando os autos do processo, avalio não estarem presentes as condições necessárias para a celebração do termo de ajuste de conduta solicitado pela Sociedade Empresária Estilos Táxi Aéreo, considerando que os argumentos apresentados pela requerente foram rejeitados pela SPO por não apresentar justificativas técnicas suficientes para a mitigação da conduta infracional apurada. Isso posto, tendo em vista o teor do despacho SPO 046-3673-C ANAC, proveniente da área técnica, considerando o contido nos autos do presente processo, voto desfavoravelmente à celebração do termo de ajuste de conduta proposto pelo Estilo Táxi Aéreo com base na Resolução 199, de 13 de dezembro de 2011. Determino também que a SPO comunique a decisão acerca do indeferimento do TAC à interessada e, por oportuno, recomendo a retomada imediata das análises dos autos de infração sobrestados. É como voto, senhores. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Finalon. Também acompanho o relator. Diretor Bezerra. Também de acordo com o relator. Eu também, de acordo com o relator, aprovado por unanimidade.